Gostaria que você abrisse o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9. Vou colocar lá enxerga. Significa que ele ara. Evangelho de João 5, de 1 a 9. O texto bíblico diz assim. Para quem não achou, já está aqui no telão. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs a andar, e aquele dia era sábado. Oremos. Senhor bendito, que a tua graça nos assista nesta noite mais uma vez. Dependemos de ti, dependemos do teu Espírito. Abençoa-nos, abrindo o nosso entendimento, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acredito que Deus teve misericórdia da gente essa semana. Semana passada vocês perceberam que enquanto a gente pregava, eu pedi ao Senhor: Deus, dá uma mensagem de esperança para transmitir, porque às vezes a mensagem é tão dura que precisamos de esperança. E nessa semana Deus nos presenteou com uma mensagem de esperança, e eu fiquei muito feliz por isso, porque a esperança traz bálsamo e refrigério no nosso coração. A palavra de Deus diz que há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. O maior destas é o amor, porque o amor transcende. Para esse tempo presente nós precisamos de fé, porque andamos no sobrenatural, precisamos crer na palavra. Nós não vemos Deus, não vemos os anjos que nos socorrem, então precisamos de fé. Mas precisamos de esperança. Estamos esperando, estamos aguardando e somos alimentados pela esperança. Quando estivermos com Deus, não haverá mais necessidade nem de fé, porque já estaremos olhando para o nosso Criador. E não precisaremos mais de esperança, porque já teremos alcançado o troféu, já teremos atravessado a linha de chegada, então não precisaremos mais de esperança. Mas o amor, ele transcende, porque precisamos para hoje, e ele permanecerá na eternidade, porque Deus é amor, por isso que o amor é o maior. Mas no tempo presente, nós precisamos de fé, e nós precisamos de esperança, porque a esperança é que nos liga entre a fé e o cumprimento da promessa. O que faz com que eu fique firme? Desde o momento em que eu recebi a promessa até o momento em que eu a alcanço, a esperança. Então a esperança é o veículo da fé. A esperança precisa ser uma realidade na minha vida e ser uma renovação constantemente. Eu preciso dela. Deus nessa noite nos presenteou com a mensagem da esperança. E eu queria que você hoje entendesse que o Senhor quer ministrar o nosso coração sobre as 7 colunas da esperança. Guarda isso no teu coração. As 7 colunas da esperança. E você vai abraçar essas colunas, em nome de Jesus. Você vai se firmar em cada uma delas, entendendo que cada uma delas traz um ensinamento precioso para a sua vida. Amém? Queridos, a primeira coluna
da esperança é que a esperança é a adversária da desgraça. Diga, a esperança é a adversária da desgraça. Quem aqui acompanha um pouco esportes? Futebol, boxe ou alguma coisa que você gosta? Quem aqui acompanha? Levanta a mão. Venha. Talvez você já tenha ouvido a expressão WO. Quem sabe o que quer dizer WO? É quando apenas uma equipe comparece para o confronto e a outra não aparece, por algum motivo. Talvez tenha desistido na hora H, ou ficou com medo. Quem assiste luta de boxe, às vezes se assusta com a cara do adversário, né? O rapaz chega lá de longe, fazendo aquela pressão toda, apresenta os músculos, o rosto e tal, e a gente fica pensando, coitado do rapaz que foi enfrentar esse daí. E às vezes, queridos, por medo do confronto, o adversário não aparece. Então dá WO. Para quem está presente, ele é presenteado com a vitória. Não porque lutou, mas porque o adversário não se apresentou. Amém? O Corinthians nunca vai passar por essa experiência, só terá WO a favor dele, porque o adversário vai ter medo e não virá. Então, a favor do Corinthians, terá WO. Mas, amados, eu quero dizer o seguinte: que a esperança é o adversário da desgraça. E é muito importante que você entenda que nessa ilustração das equipes que aparecem para o combate, saiba de uma coisa, que a desgraça, que o problema, que a adversidade insiste em estar presente. E se a esperança não for colocada no ringue, haverá WO a favor do adversário. É muito importante você entender que cada dia reserva uma porção de batalha. Eu não quero profetizar que batalha na sua vida ou luta, mas a realidade é essa: é que nós todos os dias lidamos com a realidade de que a adversidade, que os problemas, que as situações adversas, elas já estão no ringue. Talvez nós vamos perceber isso um pouquinho tarde, mas quando colocamos o pé para fora da cama e vamos enfrentar as adversidades ou enfrentar no dia a dia, a gente vai se deparar com essa realidade, que a adversidade já estará presente. Porém, a grande coluna da esperança é que a esperança é a adversária corajosa, é a adversária que não tem medo da adversidade, mas que se apresenta no ringue, ou que se apresenta no estádio, ou que se apresenta no campo de batalha, corajosamente para dizer: a adversidade, eu sei que você está presente, mas eu sou tua adversária. E eu entendo que quando todos nós temos como consciência de que não podemos dar WO para o adversário, então vamos colocar a nossa esperança em campo de guerra. E vamos deixar que as duas se enfrentem. E vamos deixar que as duas militem ou guerreiem. Mas saiba de uma coisa: que aquele que tem esperança certamente vencerá as batalhas, em nome de Jesus. Onde está isso no texto bíblico? Olha o versículo 3 do texto que nós acabamos de ler, João 5, versículo 3. Nestes, lá perto do tanque de Betesda, nestes jazia. Diga, jazia. O que é jazer? Quando você vai para o cemitério, às vezes você vê essa palavra, né? Aqui jaz, ou morreu. Mas jazer não significa necessariamente morrer, significa estar prostrado, significa estar caído, talvez abatido, talvez adormecido, sem conseguir se levantar. A Bíblia declara que ali havia uma multidão que jazia, e essa palavra representa justamente a adversidade que insistia em bater a porta da vida dessas pessoas. Multidão de enfermos, essa é a adversidade. Enfermos, cegos, coxos, paralíticos. É um guerreiro que já está ali, é a adversidade já postada e plantada naquele lugar. Mas paradoxalmente, a esperança estava lá para confrontar a enfermidade, para confrontar a paralisia, a cegueira, a morte, a impossibilidade. Olha só o paradoxo do versículo 4. Apesar de jazerem no versículo 3, mas eles
disseram no versículo 4: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Dê glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus quer falar a você, meu amado? Deus quer falar que a esperança é a adversária do mal, da desgraça.